Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que o telescópio espacial James Webb mostrou aí pela primeira vez na história algo muito importante sobre a formação de estrelas. Isso mesmo, algo que comprova como as estrelas se formam no universo. Embora a gente não tenha um vídeo em tempo real, que é o que o pessoal quer, embora a gente não consiga ver a estrela se formando em tempo real, existem determinadas características ali que indicam como que o processo ocorre. E o James Webb mostrou um desses, que é um dos mais importantes, pela primeira vez. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Passe lá, spacetodayplus.com.br, batemos 20 mil downloads já, hein? Ó que legal. Então, faça o download, acesse no aplicativo, você vai poder usar o Space Today Plus sem problema nenhum. E ele está passando por uma reforma aí, daqui a pouquinho está pronto. Basicamente ele já está quase pronto, nós estamos só transferindo ali os usuários para a nova plataforma, vai ficar muito melhor, muito mais rápido, muito mais fácil de acessar, vocês vão adorar. Então é o seguinte, baixa agora spacetodayplus.com.br, iOS, Android, você vai usar ele tranquilamente no desktop também. E se você achar que o trabalho do Space Today está aí, tá valendo a pena, assine o Premium, R$ 29,00 por mês, menos de R$1 por dia. Você vai poder, então, ter acesso a uma grande quantidade de conteúdos aí inéditos e exclusivos. Vá lá agora, spacetodayplus.com.br, link está na descrição. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Vamos falar do James Webb, dessa vez estudando formação de estrelas. O James Webb, como eu falo para vocês, talvez o instrumento mais versátil da história da astronomia. Ele estuda desde o universo primordial, primeiras galáxias, estuda a atmosfera de exoplanetas, estuda objetos no sistema solar e estuda também como que as estrelas se formam. São um dos grandes objetivos do James Webb. Por quê? Devido à sua capacidade de observar no infravermelho, ele consegue ver dentro das grandes nuvens de poeira e gás. Aquelas nuvens, para o infravermelho, elas são transparentes, então ele consegue ver lá dentro e entender o que está acontecendo. Muita gente fala, né, que queria um vídeo, né? Queria um vídeo em tempo real de uma estrela se formando. Isso aí não faz sentido nenhum, porque é um processo que leva centenas de milhares de anos, talvez milhões de anos para acontecer. Não teria como a gente registrar isso em tempo real. Porém, existem características, existem etapas do processo de formação de estrela que a gente consegue ver, e aí nós vamos montando o nosso quebra-cabeça de como que uma estrela se forma. Alguns desses processos a gente já conhece, outros não eram conhecidos até agora. Mas eu falei até agora. Por quê? Porque com o James Webb a gente está conseguindo ver quase todos os processos. E um deles eu vou contar para vocês nesse vídeo aqui, que é algo assim realmente espetacular, só o James Webb para nos mostrar. Muito bem. A gente sabe como que acontece o processo de formação de estrela em linhas gerais, que é quando você tem uma grande nuvem de gás interestelar. Essa nuvem acaba colapsando sobre ela mesma e gera ali uma estrela. Nesse processo, essa estrela começa a girar, essa protoestrela, vamos chamar assim, ela começa então a girar rapidamente. E a única maneira do gás continuar se movendo para dentro disso que está se formando, dessa estrela, é removendo parte do seu momento angular, que a gente diz. E isso acontece fazendo o quê? Isso acontece com a formação de um disco ao redor da estrela jovem. Então a estrela está se formando, começa a girar, começa a formar esse disco, porque vai acontecer um fenômeno parecido que acontece com um halo, né?
o material começa a cair ali para o meio, que é onde está a estrela, para ela poder então ganhar massa e começar o processo de fusão nuclear e tudo mais. Quando isso acontece, com esse disco girando, acontece a formação, a indução de campos magnéticos. E esses campos magnéticos acabam, então, criando jatos de material que são lançados ao espaço. Para quem é aí da área de exatas e já estudou eletromagnetismo e tal, a gente tem a famosa regra da mão direita. É exatamente isso que está acontecendo na estrela. Então você tem ali o disco girando e perpendicularmente ao disco, de acordo com a regra da mão direita, você tem a formação desses jatos, saem jatos em direções opostas. O problema qual é? Que esses jatos aí a gente nunca conseguiu observar. Por que a gente não conseguiu? Primeiro que a gente não tinha um instrumento correto, eles acontecem dentro dessas grandes nuvens de poeira e gás, e para você ver lá dentro é muito complicado. Mas agora, como eu falei, o James Webb, essas nuvens de poeira e gás, elas são transparentes. Então ele consegue ver lá dentro e identificar o que está acontecendo. Só com o James Webb tem essa capacidade, tem essa resolução capaz de identificar esses jatos. E aí, qual que é o grande tchan da parada? Identificou esses jatos, a gente comprova como que as estrelas se formam, está de acordo com o que a gente sempre imaginou. Para isso, é preciso escolher uma região para você apontar o James Webb. Existem várias regiões, vários berçários estelares. Um deles, muito famoso, é chamada de Nebulosa da Serpente. Essa Nebulosa da Serpente ela já é estudada há muito tempo pelos astrônomos. Os astrônomos já conhecem bem. Ali você tem um verdadeiro berçário estelar, você tem estrelas ali que são muito jovens, tá? Que elas teriam ali cerca de 100 mil anos de vida. Ou seja, elas estão no começo de todo esse processo. Lembrando que falar de 100 mil anos, 200 mil anos, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, para a astronomia, isso não é nada. Tá? Isso não é nada. Lembrando que o nosso Sol tem 4,5 bilhões de anos. Muito bem. Então, essa região já foi estudada pelo Hubble, já foi identificado muita coisa lá. E olhando com o James Webb dentro dessa região, então essa região foi escolhida, falou, se tem, a gente quer detectar os jatos para poder comprovar como as estrelas se formam pela primeira vez. Então, vamos olhar para dentro de uma nuvem que teria estrelas neste processo. Vamos mandar o James Webb olhar lá. Quando os astrônomos olharam lá para dentro dessa região, eles conseguiram, então, pela primeira vez, as imagens diretas desses fluxos protoestelares formados pelos jatos gerados ali, na regra da mão direita, entre aspas, né, pelo disco que está se formando ao redor da estrela. Além disso, eles não só detectaram isso, mas eles detectaram, na verdade, uma série desses fluxos. E esses fluxos, todos eles alinhados na mesma direção e no mesmo grau. E isso só foi possível graças a NIRCam. Então, as imagens que vocês vão ver aí foram feitas pela câmera do infravermelho próximo do James Webb. E as imagens são, então, realmente impressionantes. Impressionaram aí o mundo da astronomia essa semana, tá? Mas elas são apenas o começo. O James Webb, nunca se esqueça que ele faz imagem e depois ele faz a espectroscopia. Por que a espectroscopia é importante? Porque é nela que nós vamos entender agora a química de tudo isso. Então, já está programado para essa região aí ser estudada agora com o NIRSPEC, que é o espectrógrafo do infravermelho próximo do James Webb. Fazendo isso, nós vamos descobrir qual é a composição química desses jatos. E aí tem um negócio muito interessante. Esses jatos aí, e tudo isso que vai acontecendo com a estrela, no futuro essa estrela pode ter um disco protoplanetário. Muitas dessas estrelas aí que o James Webb está observando se formar, elas vão evoluir para se formar, para virar algo parecido com o nosso Sol. Pode ser que tenha um disco protoplanetário ao redor, ou seja, pode ser que tenham planetas. Se tem planetas, esses planetas vão ter que ter os elementos ali, químicos. Muitos desses elementos podem estar relacionados com a vida, por exemplo, elementos voláteis, água, carbono e tudo mais. Essa é a ideia dos astrônomos agora. Observar essa região, usando o NIRSPEC, fazer uma espectroscopia disso, entender qual é a química, ver quais os elementos que estão ali e ver se esses elementos podem então migrar no futuro para um disco protoplanetário
para um planeta e, quiçá, quem sabe até mesmo, né, se vai que, né, gerar vida em algum lugar desses. Então, você vê que as coisas são todas elas entrelaçadas e está aí o James Webb num trabalho realmente espetacular. Eu falo, repito e vou falar sempre, não existe ferramenta na astronomia com a versatilidade do James Webb. Do mesmo jeito que ele observa em detalhes o que acontece com o processo de formação de estrelas, ele é capaz de olhar lá para 13,4 bilhões de anos e ver o que está acontecendo no universo, e ele também é capaz de fazer imagens de Júpiter, de Saturno e de objetos próximos. Isso é muito impressionante. Para quem é da área de astronomia sabe disso. A gente tem equipamentos que eles são dedicados a um determinado tipo de estudo. Outros estudos você pode fazer, mas não ficam tão bons assim. O James Webb não, ele mostra que em tudo aí que ele está estudando, em qualquer tipo de área da astronomia, ele está se dando muito bem. Então está aí mais um trabalho legal e mostrando pela primeira vez esses jatos para a gente, comprovando o processo de formação de estrela. A gente queria ter um vídeo de uma estrela se formando em tempo real? A gente queria, mas como ter um vídeo de um negócio que demora milhões, né, talvez centenas de milhares de anos? Não tem como, mas estudando mais uma pecinha. Lembra que eu falei lá no começo? A gente está montando um quebra-cabeça de como as estrelas se formam. Essa aí é mais uma pecinha e uma peça muito importante de todo esse processo. Combinado? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!